Olá, meus caros! Meu nome é Rafael Vitória Brodbeck, vocês estão no canal do Casal Brodbeck, onde eu e minha esposa Aline damos aulas para vocês, temos vídeos de formação doutrinária, espiritual, teológica, prática, sempre baseados na nossa fé católica. Eventualmente esse vídeo também estará na comunidade Família Brodbeck. Se vocês não assinam a nossa comunidade, toquem em algum lugar aqui que vai estar nesse vídeo, vai estar o link para que vocês possam fazer a assinatura da comunidade. No momento que eu gravo esta aula, nós temos mais de 300 horas, quase 400 horas de formação, no que nós chamamos de formação integral, formação espiritual, formação humana, da inteligência, da vontade, doutrinária, história das heresias, liturgia patrística, sexualidade conjugal, virilidade, feminilidade, criação dos filhos, educação dos filhos, muito material teológico, teologia dogmática, teologia bíblica, exegese, comentários da Sagrada Escritura, história da igreja, enfim, uma formação completa para vocês lá na comunidade Família Brodbeck. E nós queremos passar para vocês, na nossa comunidade, a formação que nós recebemos e que passamos para os nossos filhos. Por isso, o nome da comunidade é este, para que vocês sejam, de alguma forma, membros da nossa família. Sem mais delongas, iniciamos este novo vídeo, cujo tema é Por uma Teologia do Lar, significado espiritual do lar cristão. Essa expressão teologia do lar, né, é uma teologia que tem uma expressão que existe no ambiente anglo-saxão, especialmente norte-americano, católico norte-americano, Theology of Home. É um conceito como tal, relativamente recente, embora ele expresse realidades que a igreja sempre ensinou, que o cristianismo católico sempre ensinou, que estava presente também em algumas outras expressões cristãs, protestantes, ortodoxas, né? E este conceito, embora ele expresse uma realidade que sempre existiu, com outros nomes, com outras ênfases na Igreja Católica, como conceito, como nome, como expressão é relativamente recente, né? Explora a importância da vida doméstica e da família a partir de uma perspectiva cristã, especialmente católica. Esta expressão, Theology of Home, né, a teologia do lar, é amplamente associada a um conjunto de livros e um projeto liderado por autoras católicas americanas, especialmente a Carrie Grass e a Noelle Merring, né? A Carrie Grass, ela escreveu o livro Anti-Maria Desmascarada também, né? Um livro sobre Nossa Senhora, se não me falha a memória. Eu tenho esse livro em algum lugar aqui na minha biblioteca, só que ela está, vocês veem, toda desorganizada, porque nós estamos no meio de uma obra de reforma aqui de casa para fazer um novo escritório. Esse local onde a biblioteca vai estar num corredor e num outro quarto para um dos nossos filhos, para a nossa filha mais velha, Maria Antônia. Então as coisas estão um pouco fora de lugar por aqui. Mas esses livros, né, da Carrie Grass e da Noelle Merring, esse livro e outros livros derivados e outros projetos de apostolado sob o nome Theology of Home, tem até um site, vocês podem procurar pelo Google, eles em geral enfatizam como o lar pode ser um reflexo do amor de Deus e da ordem de Deus para a sociedade e a serviço da vontade de Cristo, o reinado de Cristo, a serviço da Santa Igreja, da conquista das almas e da nossa santificação. Celebra a beleza, a paz e a ordem da vida familiar como parte do plano de Deus para a nossa salvação. A teologia do lar vê a casa, não é uma theology of house, não é uma teologia da casa, uma teologia do lar. O lar é mais do que uma casa. O lar é não simplesmente onde alguém mora, mas onde as pessoas realmente vivem e compartilham experiências baseadas em um denominador comum. Não, nós diríamos num conjunto de valores comuns, que aqui, é claro, são a expressão do amor de Cristo, do amor a Cristo. A teologia do lar, então, vê o lar como um ambiente onde as virtudes cristãs, a fé, a esperança, a caridade, como também outras que delas decorrem, né? A fortaleza, mas sobretudo o sacrifício e também a hospitalidade e a caridade para com os nossos próximos, mais próximos, que são os nossos cônjuges e os nossos filhos, como expressão do amor a Deus, podem ser vividas e cultivadas. Esse projeto, né, Theology of Home, nos Estados Unidos, ele propõe uma reflexão sobre o papel de cada um dos
membros daquela família, mas sobretudo também o papel da mulher, tão atacado pelo feminismo, né? A mulher como uma guardiã do lar, como o esteio da família, e como o lar pode ser uma fonte de identidade espiritual, de identidade moral, em meio a uma cultura secularizada, sobretudo para que nós possamos formar os nossos filhos. Quantos pais católicos que vivem na igreja, que levam seus filhos para as atividades paroquiais, atividades de movimentos, de grupos de oração, e, no entanto, os filhos acabam se perdendo a fé, se tornando comunistas, liberais, protestantes, às vezes largam a própria fé cristã, não se transformam nem protestantes, se transformam em ateus, agnósticos. Né, mudam a sua orientação sexual, seus valores, aqueles valores nos quais foram criados. Né? Por quê? Porque o lar não serviu como uma igreja. O lar não serviu como um ambiente de proteção contra os valores secularizados. O lar, ainda que fossem para a igreja, ainda que recebesse sacramentos, que recebesse alguma instrução, o lar não foi vivido como um templo também. Quando eu digo vivido como um templo, não é transformar toda a nossa vida, né, em uma expressão explícita de religião. Não, nós temos outras coisas que nós fazemos também. Nós trabalhamos, nós vemos filmes, nós convivemos, fazemos comida, né, rimos, conversamos, educamos nossos filhos em outras matérias, que não somente as religiosas, eclesiásticas, e, no entanto, tudo isso tem que estar assim permeado de fé cristã. Então se trata não de um equilíbrio no sentido de colocar Deus como um departamento da nossa vida, mas trazer a Deus como o centro. Todavia, trazer Deus como centro não significa fazer com que nós tenhamos uma vida como que monástica, porque monges não somos. Se trata de viver a nossa fé e dar glória a Deus como Deus quer, e não como nós gostaríamos. E como Deus quer, bem, se Deus quer que nós fôssemos, Deus quer que nós fôssemos monges, nós monges seríamos. Se nós somos pais e mães de família, então, nós temos que ver como pais e mães de família, e assim vamos nos santificar. São Francisco de Sales dizia que, assim como um monge que age como um leigo, ele peca, um leigo que age como um monge também peca. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer na nossa vida. Nós trazemos Cristo como centro do nosso lar, o que não significa que tenhamos que ter expressões explícitas de religiosidade em todos os momentos da nossa vida. E sim que temos que ter em alguns momentos e nos demais aquela oração, digamos, implícita, que é o cumprimento dos deveres e é o bem viver dos lazeres, se tornam continuação da oração precedente e preparação para a oração subsequente, e assim nós vamos orar sem cessar, e toda a nossa vida, não somente o terço, a missa, a meditação, a oração, a instrução catequética, o estudo teológico, a oração individual, a oração em casal, a oração com as crianças, se transforma em oração perene, em louvor perene. Não somente vai ter esses momentos de oração explícita, mas nós teremos momentos de oração implícita também no nosso lazer e no nosso dever. Se nós fizermos isso, se nós tivermos como aplicar essa theology of home, essa teologia do lar, fazendo com que o lar seja uma fonte não apenas de um local onde nós convivemos como membros da família, mas a fonte da identidade espiritual, ou seja, eu me identifico espiritualmente com aquilo que é pregado no meu lar. E me identifico moralmente. O lar é o meu castelo. Eu vou para a rua, eu vou buscar dinheiro, eu vou estudar, eu vou me relacionar com as pessoas, mas eu preciso voltar e me conectar com Deus dentro do meu lar. E este lar acaba sendo também uma expressão do lar interior, do meu castelo interior, do mais íntimo da minha alma, onde eu me relaciono com Deus. Então a cultura pode ser secularizada, a cultura pode ser paganizada, a cultura pode ser sexualizada, pode ser contra Deus, contra a igreja, mas nós vamos continuar firmes, porque nós temos não apenas o apoio da nossa paróquia, o apoio do nosso grupo, do nosso movimento, da nossa bolha, como agora está na moda dizer, mas também a nossa própria vivência no lar. Não adianta criar os filhos na igreja, nós temos que criar os filhos em casa e a nossa casa ser também uma igreja doméstica. A nossa religião não se dá apenas no templo, a nossa religião se dá no dia a dia também e também nas nossas casas, nos nossos lares, quando nós estamos comendo, quando estamos vendo filme, quando estamos brincando, quando estamos dormindo, quando estamos fazendo amor com a nossa esposa, né, e a esposa com os seus maridos, quando estamos criando os nossos filhos também.
certo? Essa abordagem da teologia Fromm, ela tenta conectar a vida cotidiana e os valores espirituais de maneira prática, fazendo do lar, meus caros, um lugar onde a presença de Deus é vivida e onde a família pode florescer na fé, onde ela vai ser educada cristamente, onde vai expressar seu amor a Deus e onde vai fazer com que aquilo que se aprende muitas vezes nos ambientes eclesiásticos seja vivido de modo natural. Não se trata de ser católico somente na igreja. Não, eu vou ser no meu lar, no meu dia a dia, no modo como eu me comporto. E isso vai ser experimentado de maneira natural pelas crianças. Se trata de viver o sobrenatural de maneira natural. Esse conceito, então, de teologia do lar, ele explora o lar como um espaço sagrado onde a presença de Deus é reconhecida e cultivada. Trata-se de entender a vida familiar não apenas em termos práticos ou em termos sociais, mas também como uma vocação divina. É Deus que nos chama para o lar, é Deus que nos chama para a família, Deus nos chama para o matrimônio. Ele é um estado de vida, é uma vocação e é abençoado como um sacramento, ou seja, um canal da graça, um meio pelo qual nós nos santificamos, um meio pelo qual nós nos unimos a Deus, nosso Senhor, e participamos da sua natureza divina. Esse enfoque teológico, ele considera o lar como um local onde as verdades espirituais podem ser vividas e também experimentadas diariamente, ainda que essa experiência nem sempre seja sensível, né? Não vamos confundir isso com as consolações sensíveis. Mesmo na desolação, nós sabemos que estamos com Deus porque vivemos pela fé e não pelos sentimentos. Esse conceito ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo, especialmente nos últimos anos, e a contribuição das autoras nesse livro, nesse projeto, tem ajudado sobretudo. É algo que tem me atraído muito nos últimos tempos, né? Principalmente à medida em que os desafios contemporâneos da vida familiar e a cultura cristã se tornaram mais evidentes. Nós estamos vivendo sob ataque, nós estamos vivendo sob perseguição. Os nossos filhos são criados na fé católica e, quando vão para o mundo, encontram seus colegas, né? Todos nós. Eles ouvem músicas que não prestam, ouvem opiniões que não prestam, percepções políticas que não prestam, uma economia que não presta, uma cultura que não presta, roupas, vestimentas que não prestam. E que não somente as pessoas estão vivendo desta maneira que desagrada a Deus, como também quase que querendo impor àqueles nossos filhos este comportamento inadequado. Então não basta que os liberais, seculares, anticlericais vivam de uma maneira que desagrada a Deus. Eles querem impor esse desagrado a Deus aos nossos filhos, ridicularizando nossos filhos, perseguindo os nossos filhos, fazendo que os nossos filhos sejam vistos como ETs e levando e seduzindo os nossos filhos para fazerem aquilo que desagrada a Deus. Então, nós precisamos mais do que tudo retomar esse tema como um convite para reavaliar o significado do lar à luz da fé cristã, como também uma ferramenta de crescimento, de formação e, por que não dizer, também de combate ao mundo, para a proteção da nossa família, não como isolando, mas para projetá-los como apóstolos bem formados para também conquistar essas almas que se perdem lá fora. O lar muitas vezes foi descrito, principalmente na teologia recente, nós falamos dos anos 50 para cá, embora já houvesse essa expressão já na patrística, como uma igreja doméstica, um lugar onde os membros da família são chamados não apenas a conviver, mas a crescerem juntos na fé cristã. É onde se ensina a fé, é onde se vive a fé. A igreja nós vamos muito pouco. Ainda que a gente vá à missa todos os dias, nós vamos muito pouco. E é bom que seja assim, porque nós vivemos no lar. E aqui no lar, onde a gente come junto, vê filme junto, dorme junto, brinca junto, conversa junto, avalia as coisas do que acontece no nosso cotidiano juntos, é aqui que nós compartilhamos valores e onde nós cultivamos as virtudes cristãs e vamos formar os nossos filhos. E vamos nós mesmos, como adultos, também nos formar e nos corrigir. O lar não deixa de ser também uma imagem do relacionamento que Deus deseja ter com a humanidade. Assim como a Santíssima Trindade vive em perfeita comunhão desde toda a eternidade, o Pai se contempla a si mesmo e gera uma imagem perfeita de si mesmo, que é o Filho, e ama esse Filho, esse amor entre o Pai e a imagem que é o Filho e o Espírito Santo, então vivem em comunhão. O lar também deve ser um espaço não somente de amor, mas de acolhimento e de unidade. As Escrituras falam do lar como o local onde a graça de Deus se manifesta nas relações familiares, onde a oração e a vida dos sacramentos também devem ser promovidas.
Teologia do lar emergiu como um conceito significativo, nós já bem ouvimos, então, no contexto da vida cristã, especialmente nas últimas décadas, na medida em que essas realidades sociais e culturais, que eram mais ou menos cristãs, começaram a se fragmentar e as realidades sociais e culturais anticristãs começaram a se impor mais, processo que já vem desde a Renascença, da Reforma Protestante, da Revolução Francesa, da Revolução Marxista, mas que nos últimos anos cresceu ainda mais, né, na pós-modernidade, e começaram a impactar profundamente não apenas a sociedade, mas também o lar. Começaram a impactar a dinâmica familiar, com o feminismo, com a proliferação de drogas, com os comportamentos inadequados, com a música, com a cultura que não agrada a Deus e que chega para nós através da internet, da televisão, do rádio, enfim. Então, o lar, historicamente, sempre foi visto como uma proteção, como uma espécie de castelo, inclusive contra os governantes. Os governantes não podiam entrar num castelo, num lar, né, sem ter um mandado, por exemplo, né? Sem ter um mandado. Nem o rei da Inglaterra poderia entrar na casa do camponês. Era aquele forte de liberdade, aquele fortim de liberdade. Esse lar sempre foi visto como um espaço de defesa da individualidade, defesa da família, defesa das nossas convicções. Lá fora as pessoas podem pensar o que quiser, mas no lar eu penso como eu quero. E hoje até mesmo isso está sendo posto em xeque. O lar, que era visto como um espaço sagrado, em outras religiões era mesmo uma forma de templo onde o chefe da família era o sacerdote, né? Onde a fé é cultivada, as virtudes são transmitidas, nós educamos nossos filhos, eles têm educação no mundo a partir da educação que recebem em casa. Isso começou a ser mudado. Há um conflito nessas novas gerações, né? E nós precisamos ressaltar a importância do lar, principalmente do lar cristão, em face de uma sociedade em constante transformação, em constante ataque ao cristianismo. Com o aumento do secularismo, com a desvalorização da família tradicional, desvalorização da mulher, isso se tornou um conceito necessário, um assunto premente. É essencial redescobrir o lar como um local não somente de vivência de valores humanos, que são coisas importantes, mas também de formação espiritual, de valores cristãos, de virtudes sobrenaturais, um reflexo do plano divino. Claro, nós temos também que cultivar valores humanos, porque até isso está sob ataque, mas não podemos nos contentar com isso. O lar tem que ser também um local de formação espiritual, de formação doutrinária, de formação de vivência, de amor a Deus na prática. A globalização, o feminismo, a mobilidade social, a mudança nas estruturas familiares, o divórcio, né, os relacionamentos sexuais contra a natureza, a cultura que não reflete o senhorio de Cristo, né, tudo isso tem gerado desafios significativos, que levam até nossos filhos, muitas vezes, se não são bem formados, a questionar a pouca formação que recebem. A teologia do lar, então, é uma resposta a essas mudanças, porque busca reafirmar a ideia de que o lar é mais do que um espaço físico. É um ambiente de amor, é um ambiente de fé cristã, onde os membros da família podem se apoiar na busca pela santidade, na busca pela obediência a Deus Nosso Senhor. Esse tema ganhou relevância na sociedade atual e nós precisamos entender que a resposta à superficialidade, às relações estéreis e líquidas, ao consumismo, ao comunismo, ao liberalismo, às ideologias, aos movimentos militantes de cunho sexual, tudo isso vai ter resposta apenas num lar profundamente enraizado em Cristo. E isso vai ser o caminho para construir lares que vão refletir os valores do Evangelho. Lares que estejam fundamentados na graça, para a salvação dos seus membros e projeção deles como apóstolos para a conquista do mundo novamente para Cristo. Em contraste com as visões mais secularizadas de lar e família, que são individualizadoras, sexualizadas e de realização pessoal, muitas vezes, né? Porque muitos não são realmente comunistas ou mais liberais nesse sentido sexual, são até conservadores, mas pensam apenas em si e ganhar dinheiro. Então é outro desafio. A teologia do lar também vai propor uma resposta a isso também. Porque ela propõe uma visão comunitária e sacrificial dos seus membros. Ou seja, ela reforça o papel do indivíduo contra o coletivismo, mas reforça o papel da coletividade contra o individualismo. Ela é aquele equilíbrio santo que a igreja sempre pregou, né? Então, em vez de buscar satisfação pessoal, a perspectiva cristã
na teologia do lar, vai destacar a importância do amor e do serviço. É uma mentalidade que é contrária à mentalidade moderna. Criar um ambiente onde a fé seja vivida e experimentada em todas as dimensões. Então, nós precisamos entender que o lar, ele tem, de certa forma, uma característica de ser uma imagem do céu. O lar é um reflexo da criação divina. Deus criou Adão e Eva. Ali ele criou um lar no Éden, um homem e uma mulher, porque ele disse: crescei e multiplicai-vos. Ele já deu a ordem para a construção de uma família. Isso é fundamental na concepção da teologia do lar. Essa ideia, ela pode ser explorada em profundidade se nós nos compararmos o nosso lar ao céu. Porque ambos são lugares de paz, ambos são lugares de amor, ambos são lugares de comunhão entre as pessoas que lá vivem, ou seja, quem está no céu está em comunhão entre si, comunhão com Deus, e antes de existir os seres humanos, os anjos viviam em comunhão, e antes de existir os anjos, Deus vivia em comunhão consigo mesmo, as três pessoas da Santíssima Trindade. Assim como o céu é retratado nas Escrituras como um lugar de paz, de amor, de comunhão, de plena união com Deus, onde reina uma harmonia perfeita, o lar também deve ser um microcosmo dessa realidade celestial, de amor entre seus membros e amor de todos eles para com Deus. Os fiéis no céu vivem em plena comunhão com Deus e uns com os outros. No lar também nós devemos fazer com que ele tenha, ou seja, um espaço onde a paz de Deus prevalece, onde o amor é a base das relações familiares e onde a comunhão entre os membros da família vai refletir a unidade da Trindade. Esse é o ambiente que nós devemos criar em nossas casas. Assim como o céu é um lugar também de acolhimento, onde cada ser humano que está na graça é acolhido para participar plenamente da natureza divina, que já vivia em graça agora na terra, e quando essa graça é transformada em glória, confirmada em glória, há esta plenitude, onde toda lágrima é secada. Também o lar deve ser um espaço seguro, onde os membros da família, os membros de uma família cristã vão se sentir respeitados e valorizados, não pelo que são, porque todos nós somos pecadores. E mesmo quando estamos em graça, aí nós não somos pecadores, mas nós temos ainda a tendência ao pecado, mas nós somos respeitados pelo amor que Deus tem por nós e pelo plano que Ele tem para nós. Então nós promovemos um ambiente de paz para refletir o céu na terra. Além disso, o céu tem ordem e harmonia. A criação de Deus, conforme descrita no livro do Gênesis e em outras passagens da Sagrada Escritura, é uma obra de beleza, de organização, de equilíbrio. Deus trouxe ordem ao caos, Deus criou um mundo onde cada elemento tem o seu lugar e propósito. Essa ordem divina, ela deve ser refletida em todos os aspectos da criação, mas sobretudo nos lares onde nós passamos a maior parte da nossa vida, ou onde nós somos projetados para o trabalho e para onde voltamos após o trabalho e o estudo. Aqui deve haver harmonia nas relações familiares. Aqui deve haver também uma obra de beleza, de organização, de equilíbrio, que é fundamental para a saúde física, emocional e espiritual de todos os membros da casa. Um lar ordenado em todos os aspectos, espiritual, também aspectos físicos, organizado, bonito, arrumadinho, decente, com ordem, com rotina e também com capacidade de superar a rotina quando é necessário, mas sem que isso crie confusão. Ele cria um aspecto propício para refletir a ordem de Deus. Isso é, sobretudo, importantíssimo como criação de um espaço propício para a vivência da fé. A ordem no lar, claro, ela não é uma ordem altamente complexa, senão nós vamos nos preocupar com detalhes burocráticos que vão nos fazer nos afastar da fé. Essa ordem no lar, ela pode ser manifestada em práticas simples. Estabelecer pequenas rotinas, o horário de tomar banho, o horário do terço, como é que nós vamos comer, mais ou menos qual é o cardápio que a gente tem, domingo vai ser o dia de fazer churrasco, né? Tal dia a gente vai viajar para encontrar os avós. Rotina simples, antes de dormir se reza, essas coisas, né? Diálogos respeitosos, praticar disciplina amorosa. Vamos desligar a televisão, vamos conviver, vamos conversar, vamos brincar, vai ter a noite do jogo, alguma coisa nesse sentido, né? Quando os membros da família eles vivem em harmonia, respeito às necessidades, os sentimentos dos outros, eles refletem a criação de Deus, também criam um espaço onde a presença do Espírito Santo pode atuar, assim como ele pairava sobre as águas, como nós vemos lá no Gênesis, né? Construímos um lar ordenado e harmonioso para que a família se torne um testemunho vivo da beleza da criação divina. Isso vai mostrar ao mundo que é possível viver de acordo com os princípios do Evangelho, conforme Cristo nos ensina. Isto é fundamental como uma base poderosa para a prática da teologia do lar. O lar também é uma igreja doméstica. Essa ideia de igreja doméstica
é uma ideia profundamente enraizada na tradição cristã, que vai reconhecer a importância da família na vida espiritual dos seus membros. Essa noção, ela foi reafirmada de maneira significativa, que já vinha lá dos padres da Igreja, durante o Concílio Vaticano II, que destacou o papel essencial da família na Igreja e na sociedade. Nós vemos isso na Apostólica Actuositatem, nós vemos isso na Gaudium et Spes e muito na Lumen Gentium. E no Magistério Pós-Conciliar também, Familiaris Consortio, na Humanae Vitae. Nós vamos ver que isso é uma repetição, por exemplo, da Divino Arcano, da Casta Connubii, de encíclicas que falavam sobre a família já de outros papas, né, de Pio XI, Pio XII, Leão XIII. A expressão igreja doméstica, ela foi usada para enfatizar que o lar também é um espaço sagrado. Ele é uma micro-igreja, onde a fé não é apenas professada, não é apenas um lar onde as pessoas são católicas. Não, essa fé não é apenas professada, mas ela também é vivida. Eu rezo no meu lar. Eu me comporto como um católico, eu educo meus filhos como católico, e mesmo quando eu estou fazendo coisas que não são religiosas, estou assando uma carne, vou abastecer o meu carro, vou cuidar pregar um quadro na parede, vou ver um programa de televisão com a minha esposa, vamos cozinhar, vamos vestir as crianças, vamos tratar uma criança que está doente, vamos fazer um jogo, vamos jogar futebol, vamos para a piscina, vamos recolher lenha para colocar na lareira porque está frio, vamos fazer amor, fazer sexo, porque isso também faz parte, né? E isso também é uma forma de agradar a Deus, e nós vamos agradar a Deus também nesse aspecto, nós vamos agradar a Deus também nesse sentido. Aqui também é um modo de agradar a Deus e de viver a fé católica de uma maneira correta. A família é chamada a ser uma espécie de miniatura da igreja, ela vai refletir a missão de evangelização da igreja, de serviço e de comunhão. Santo Agostinho já falava nisso, né? São João Crisóstomo também. Eles enfatizavam a importância do lar na formação espiritual. Santo Agostinho, por exemplo, ele descrevia a família como uma comunidade de fé e de amor. Os membros devem apoiar uns aos outros na sua jornada espiritual. Para a patrística, os padres da igreja, o lar é o primeiro lugar onde a fé é transmitida. E essa transmissão, ela deve ser intencional. Eu devo saber que eu estou cumprindo uma vocação divina, com os pais servindo como guias espirituais para os seus filhos. É um papel de liderança espiritual. Isso está profundamente enraizado na teologia católica e é sustentado por diversos documentos do magistério, por diversos ensinamentos da igreja. A importância da família como uma comunidade de fé, de amor e de edificação espiritual com vistas à santidade. Além disso, há um aspecto de transmissão da fé também dentro do lar, um aspecto crucial do conceito de igreja doméstica. A fé não é uma crença individual, uma vivência comunitária que se nutre da convivência familiar. Por isso nós temos rituais diários, a oração em família, a leitura bíblica, né, a celebração dos sacramentos. Vai ser hoje o dia da primeira comunhão de um filho. Nós temos que nos preparar, fazer uma festa, vai ser um dia de grande alegria. Um parente morreu, vai ser um dia de luto, nós vamos rezar pela sua alma, né? Vamos viver os tempos litúrgicos. A família católica, ela vive no lar a quaresma de um modo diferente do modo como vive a Páscoa, como vive o Advento, como vive uma novena em preparação à festa da padroeira da paróquia, como vive diferentemente o Natal, o dia de Cristo Rei, a festa dos santos, Pentecostes. Nós vamos ver de maneira diferente, né? Nós vamos rezar o terço, nós vamos rezar individualmente, os nossos filhos vão ver os pais rezando também, e vamos ter momentos em que vamos também transmitir a fé mediante o catecismo. Mas a catequese tem que ser dada pela paróquia. Não necessariamente. Primeiro que os pais podem educar exclusivamente em casa também, sem a paróquia, se tiver acompanhamento de um padre, né, que a pessoa seja preparada para isso. E nós temos como preparar vocês na nossa comunidade Família Brodbeck com o curso Como Catequizar os Seus Filhos em Casa. Então assinem a comunidade, está lá o curso Como Catequizar os Filhos em Casa. Então pode catequizar exclusivamente, se tiver um padre disposto a dar a primeira comunhão. Mas também, mesmo quando não é catequizado exclusivamente em casa, quando os filhos vão ter a catequese da paróquia, a catequese no colégio, a catequese no movimento, ainda assim os pais, eles não deixam de ter a função de catequese dos filhos. E no nosso curso nós tratamos disso também. Como catequizar os filhos em casa não é necessariamente como catequizar exclusivamente em casa. Alguns são catequizados exclusivamente em casa. Os nossos filhos foram catequizados exclusivamente em casa. Mas alguns são catequizados na paróquia, mas não deixam de receber catequese também em casa. Por quê? Porque a catequese na paróquia é uma continuação
da catequese no lar. Nós não abdicamos como pais do dever de catequizar os filhos. Nós simplesmente delegamos à paróquia, por exemplo, parte do exercício desse direito, desse dever de catequizar. É bem diferente de delegar a própria função. Temos que ter momentos de oração, momentos de espiritualidade, criar um ambiente familiar onde nós podemos crescer no amor, falar de virtudes e, sobretudo, rezar. E os nossos filhos precisam ver também os pais rezando. Os pais rezando. Claro que a vivência da fé no contexto do lar não se limita a práticas formais, como a participação em missas, realização de sacramentos na igreja, preparação para isso, aniversário de casamento, a vivência específica de determinados tempos litúrgicos, né? Sexta-feira é o dia da abstinência de carne, então todo mundo vai fazer isso, é às 6 da tarde a hora que nós vamos rezar o terço, tudo bem, isso é necessário, mas a vivência da fé no contexto do lar não se limita a isso. Ela se manifesta muitas vezes em pequenos atos do cotidiano que refletem o amor de Cristo e a busca pela santidade. E por mais simples que sejam esses atos, né, e por mais simples que eles possam parecer, eles têm um profundo impacto na formação espiritual da família e na criação do ambiente que favorece a vivência da fé. Não somente a oração em família, reservar um momento diário que a gente possa rezar juntos, orar juntos, ler a Bíblia juntos, rezar os salmos juntos, cantar músicas cristãs, refletir sobre o evangelho do dia, ler o terço, né? Datas especiais de vida litúrgica, celebrar o advento, a quaresma, como a gente já disse, a Semana Santa bem vivida, não é verdade? Dia de ação de graças, mas não é só isso. Nós também podemos ter atos de serviço, atos de bondade dentro do lar, que são reflexos poderosos da vida cristã. Como, por exemplo, ajudar um membro da família com suas tarefas, está com dificuldade na sua aula, aí um irmão ajuda ele, não, mano, para resolver esse problema aqui difícil, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tô com dificuldade na aula de latim, os nossos filhos fazem latim. Mas quem sabe tu vê essa frase aqui e aí tu vai te lembrar que ela é parecida com essa, aí tu vai saber qual é que é o ablativo, qual é o dativo, enfim, vai saber qual é o caso, qual é a declinação. Um vai ajudar o outro, eles fazem isso. Mãe, hoje eu vou lavar a louça. Ainda que a gente tenha empregada, que a gente tenha máquina de lavar a louça, é bom que os nossos filhos façam essas tarefas também. Vai render a empregada, vai ajudar a empregada, vai deixar as coisas caminharem mais e vai fazer com que a pessoa tenha um espírito de serviço. Ah, mas hoje era dia do fulano de tal recolher a roupa e levá-la para a lavanderia. Tá, mas ele está doente, ou ele está muito cansado por conta de uma tarefa. Tu vai lá e substitui ele, naturalmente. Não é por justiça, é por caridade, é por amor. Oferecer palavras de encorajamento. De repente, no colégio, um dos filhos sofreu bullying, sofreu uma perseguição injusta, ou tem uma decepção amorosa, no caso de um adolescente, o irmão vai lá, vai consolar, vai oferecer uma palavra de encorajamento. São manifestações do amor a Cristo, são pequenas gentilezas diárias. Abrir a porta do carro para a irmã entrar, por exemplo, né? Isso cultiva um ambiente de respeito, cultiva um ambiente de amor e vai refletir a natureza sacrificial do próprio Evangelho. Os membros da família, dessa maneira, vão aprender que a santidade não é uma busca distante, mas uma realidade que tem que ser vivida em cada interação. Portanto, também nós vemos como a decorrência disso a promoção do ambiente de acolhimento e um ambiente de perdão, que é outro aspecto fundamental. As falhas são reconhecidas, o perdão é praticado, a graça de Deus se torna palpável. Ao ensinar as crianças sobre a importância do perdão, não apenas entre os membros da família, mas também em suas interações externas, né? Perdoa o teu irmão, pede desculpa, isso está errado, não pensa mal, não te vinga, teu colega fez uma coisa ruim no colégio, mas tu não tem que fazer igual, tu não tem que te vingar, não seja mal, não é isso que Deus quer, não é isso que Cristo nos ensina, paguemos o mal com abundância de bem, né? Isso vai fazer com que os pais ajudem a formar crianças que vão se tornar adultos que entendem a necessidade da compaixão, que entendem a necessidade da misericórdia, e assim eles vão também perdoar para serem perdoados por Deus, e vão colocar aquela petição do Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, em como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, de maneira concreta. Isso vai transformar o lar num espaço sagrado, onde cada um é convidado a crescer e aprender em meio a erros e desafios. Claro que também a família se envolve com a comunidade, como uma atividade de serviço, né? Ajudando na catequese, ajudando na liturgia. Por exemplo, um dos meus filhos é coroinha, é acólito, né? O lar vai se tornar um verdadeiro laboratório do amor cristão, um ambiente onde a graça de Deus flui para a salvação de seus membros. Outro aspecto importantíssimo da teologia do lar é a mulher como guardiã do lar.
Esse papel da mulher é de fundamental importância. Ela é reconhecida como uma verdadeira guardiã do lar. Essa função vai além das responsabilidades tradicionais associadas ao cuidado da casa e da família, né? Não é uma visão aburguesada da família, da mulher e da família, né? O ideal é que a unidade econômica não se distancie tanto da unidade familiar, como sempre foi nas sociedades tradicionais. É a burguesia que rompe isso, e porque rompe isso, obriga ou a mulher a trabalhar fora, tendo uma desconexão com o lar, e que as feministas vão achar que é muito bom, ou vou fazer que a mulher fique somente no lar e acha que ficar no lar não é trabalhar, ou então trabalhar fora sempre vai ser uma coisa ruim e vai esquecer as circunstâncias. Enfim, a minha esposa trabalha muito sobre isso, vocês vão ouvir várias reflexões delas no canal do YouTube, no Instagram dela também e nas aulas da Comunidade Família Brodbeck. Nós temos um curso na Comunidade Família Brodbeck da Aline, chamado Resgate Sua Feminilidade. Excelente curso. E tem também uma aula sobre a mulher virtuosa. E outras aulas esparsas da Aline sobre casamento, sobre trabalho no lar, sobre reflexões acerca desse trabalho profissional da mulher, formação, vocação da mulher. Eu convido vocês a isso. A Aline expressa muito bem qual é o papel da mulher como guardiã no lar, que é fundamental na compreensão dessa teology of home, né? É um chamado divino da mulher que envolve a criação de um ambiente familiar onde o amor cristão possa prosperar. A mulher é a facilitadora do bem-estar espiritual dos membros da família, do bem-estar emocional também. A mulher é acolhedora, ela é acolhedora inclusive fisicamente, seus órgãos sexuais são internos. Quando ela tem relação sexual com seu marido, não é ela que aflora para o homem, é ela que abre, ela que recebe o homem sai para dentro da mulher, a mulher recebe o membro viril do homem. Então a mulher acolhe o homem até mesmo na relação sexual, e ela acolhe nos seus braços, e ela recebe o filho no seu ventre, ela acolhe o filho no seu ventre. Por isso que é próprio da mulher essa acolhida. O papel do homem de proteção, de sacerdócio, de defesa do sacerdócio do lar, de líder espiritual, o papel da mulher como a facilitadora deste bem-estar espiritual, é a acolhedora, é aquela que vai conversando, não é a líder, mas é aquela que vai conversando, que vai acomodando as coisas, no aspecto emocional, no aspecto espiritual também, porque é próprio dela ser acolhedora, né? Isso se reflete na dignidade do trabalho doméstico, que é um aspecto central que merece destaque, né? As tarefas diárias muitas vezes são subestimadas ou vistas como simples obrigações, mas na perspectiva cristã, o arrumar o lar, o cuidar do marido, o cuidar dos filhos, o cuidar do lar é uma forma de cooperação com Deus. O cuidado do lar, que inclui atividades como cozinhar, limpar, não quer dizer que o homem não possa fazer, o homem também pode cozinhar, mas é próprio da mulher, pelo menos a gerência disso. A gerência, pelo menos, né? Ah, mas tem empregado em casa. Mas o que gerencia a empregada? Quem gerencia a empregada é a mulher, né? Isso é um ato sagrado que vai contribuir para o bem-estar da família. Ao realizar essas tarefas com amor e dedicação, ou ao gerenciar os empregados que farão isso, no caso de quem tem empregados para tal, a mulher não apenas honra a sua vocação, mas se torna também um instrumento da graça divina e ajuda a moldar um ambiente familiar de paz e santidade. E o lar se torna, mais uma vez, o reflexo da criação divina, onde cada gesto é uma oferta ao Senhor. Nós encontramos na Sagrada Escritura inúmeras mulheres que fizeram esse papel de liderança, de cuidado, né, de acolhimento. Sara, esposa de Abraão, além de ser uma mãe, desempenhou um papel crucial na história da salvação. Demonstrou fé, demonstrou obediência a Deus. A mulher de Provérbios 31, né, também. A história da igreja também apresenta exemplos de mulheres que se destacaram como líderes espirituais no contexto do lar. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, exemplificou a intercessão, a força de uma mãe que, em meio a todos os dissabores da vida de Santo Agostinho, ela continuou perseverando em oração para ganhar a sua alma para Cristo. A mulher também é uma guardiã do lar quando ela tem a capacidade de cultivar a vida espiritual da família. Ela ajuda a transmitir aqueles valores, por mais que eu aqui em casa seja aquele responsável por guiar a oração do terço e por dar aula formal de catequese para as crianças, né? Quem é que no dia a dia está com as crianças enquanto eu estou trabalhando na rua? É a Aline. É ela que vai dizer, não, meu filho, isso não agrada a Deus, não, meu filho, isso está errado. Aquelas orações espontâneas no dia a dia, ou colocar uma música cristã para ouvir, é
é na informalidade. A catequese formal de uma hora específica é minha, a condução da oração formal é minha, mas aquela oração informal, aquela catequese informal, que é dada mais vezes durante o dia e que vai penetrando no coração, é da minha mulher, é da esposa. Isso também é parte do papel da mulher na teologia do lar, como transmissora das virtudes, tendo cuidado com o lar que ajuda a promover as virtudes humanas e as virtudes cristãs. Paciência, generosidade, humildade, a própria maternidade como reflexo do amor de Deus. A mulher, na sua maternidade, ela se salva e salva os demais. A Aline trata muito bem disso em aulas da comunidade Família Brodbeck. Além disso, o lar também é um lugar de sacrifício e serviço. Afinal, sendo uma igreja doméstica, ela tem como parte do ato religioso o sacrifício. Claro que o sacrifício é o sacrifício da missa, que é o sacrifício da cruz tornado presente. Quando nós falamos sacrifício, não é um sacrifício por extensão, porque nós unimos a intenção dos nossos pequenos atos, das nossas pequenas ofertas, ao grande sacrifício de Cristo na cruz. E assim nós podemos ver, por exemplo, o valor espiritual dos trabalhos diários no lar e a união desse sacrifício com a cruz de Cristo. O lar, embora seja um espaço de conforto e segurança, também é um lugar onde o sacrifício desempenha um papel central. Cada dia apresenta oportunidades para pequenas ações que possam parecer simples, mas têm um valor espiritual profundo, né? Por exemplo, nós temos que cozinhar, já falamos, limpar, cuidar dos filhos, acordar de madrugada porque tem um filho com febre, levar um filho no hospital, atender as necessidades dos membros das famílias, né? Cozinhar uma comida que o outro gosta, ainda que eu não goste, né? Essas coisas que até que são rotineiras, mas quando realizadas com amor, tornam-se atos de serviço que têm um significado profundo, até mesmo do ponto de vista espiritual. Cada tarefa pode ser vista, meus caros, como uma oportunidade para praticar virtudes, como a paciência, a humildade, a generosidade, a entrega, o colocar-se no lugar do próximo. Preparar uma refeição saudável para alguém que está doente, né? Não é apenas um ato do sustento físico, é um ato de amor. Eu passo pela rua, eu lembro de comprar flores para enfeitar a minha casa e ao mesmo tempo enfeitar a vida da minha esposa que gosta de flores, né? Da mesma forma, a disposição para ajudar os filhos em suas tarefas, oferecer apoio a um cônjuge em momentos de estresse. A mulher está na TPM e o cara está lá exigindo relação sexual. A mulher está menstruando, ela está com dor, está com algumas coisas. O que a gente faz? Tem que ter carinho, tem que ter cuidado. A mulher está com cólica, fica do lado dela. Ela recém pariu, teve um filho, fica do lado dela. Vai apoiar, vai fazer com que ela tenha repouso, tenha conforto. Ao mesmo tempo, a mulher chega o marido em casa cansado, lá oferece um chimarrão, um café, uma massagem, vai conversar com ele, né? Se entreguem, procurem um ao outro para o ato da relação sexual também. Não somente quando cada um tem o seu tesão. Assim. Não, procurem. Também momento de expressão de serviço, fortalece os laços familiares, cria um ambiente de união e cooperação. Aqui nós temos um hábito, e as crianças já fazem isso de maneira espontânea. No aniversário de cada um se prepara um café da manhã na cama. E é engraçado que assim, as crianças preparam para os irmãos. E mais, eles pegam o dinheirinho deles, cada um tem um dinheirinho, às vezes faz uma tarefa, ganha um dinheiro, ou ganha um dinheiro de um avô. As crianças arrumam o seu jeito de ganhar dinheiro, às vezes, né? Às vezes a gente dá um presente, alguma coisa, né? Ou vendem, a Tereza às vezes vende terço, né? Faz terço assim, vende, outros vendem alguma coisa. Cada um tem o seu dinheiro, muitas vezes. Eles usam parte desse dinheiro para comprar presentes para os irmãos no aniversário. Veja, além do presente que eu e a minha esposa vamos dar como pais, um presente bom, um pouco mais caro, para quem está de aniversário, os irmãos dão pequenas lembrancinhas. Os irmãos querem sair, pai, me leva que eu quero ir na loja para comprar um presente para o fulano que está de aniversário. Amanhã que é o irmão. Esses pequenos atos são profundamente evangélicos, são espíritos de amor e reflexo do chamado cristão para o serviço. Principalmente quando estão unidos à cruz de Cristo. Assim como Cristo se entregou por nós, nós nos entregamos ao próximo por Cristo, em união com Cristo. Eu faço isso por amor, faço isso por amor a Deus. A santificação das tarefas ordinárias é uma expressão disso. A oração e a vida espiritual integradas no cotidiano é uma expressão disso. Nós falamos desse ponto da santificação do trabalho cotidiano, tanto ressaltado por São José Maria Escrivá, mas que pertence ao patrimônio da igreja, em muitas aulas na comunidade Brodbeck e também aberto no YouTube, sobretudo quando nós falamos da organização de um plano de vida, certo? Então, se procurarem aulas aí sobre plano de vida e vida espiritual, vocês vão entender que nós estamos falando da santificação do trabalho cotidiano. Que também tiver interesse pode me procurar no Instagram e contratar uma mentoria comigo, com a minha esposa, que nós vamos ajudar a fazer isso. Porque é fundamental
na teologia do lar, também o trabalho na rua e dentro de casa como uma expressão desse lar cristão, né? Que nos dá uma compreensão profunda sobre a santificação do trabalho cotidiano. As tarefas ordinárias podem e devem ser um meio de encontro com Deus. São Francisco de Sales dizia que a dona de casa está trabalhando e está rezando, quando ela termina a oração ela vai cumprir o seu dever, será uma panela de feijão no fogo, ela deixa Deus na oração e encontra no seu dever o mesmo Deus que ela deixou na oração. Então, as tarefas ordinárias são um encontro com Deus, uma oportunidade para viver a fé e para ter um novo olhar sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. O lar vai se tornar um espaço onde o amor de Deus pode ser visto em cada detalhe, em cada gesto, em cada esforço. Quando nós unimos as nossas atividades diárias à espiritualidade do trabalho e conseguimos então transformar as nossas vidas num testemunho da presença de Cristo, tornando o lar um verdadeiro reflexo da santidade, né? Cozinhar com amor, com intenção, rezando enquanto a gente cozinha, rezando depois que a gente cozinha, procurando colocar aquela comida que a pessoa mais gosta, incluir os membros da família na preparação das refeições. Os nossos filhos aqui, uns me ajudam no churrasco, outros nos ajudam a levar os pratos para a máquina, outros gostam de ajudar. Deixa que eu faça o arroz. A gente tem empregada, mas as crianças gostam de fazer isso. E fim de semana a gente dispensa empregado para a gente fazer. Então, quantas vezes algumas das nossas filhas dizem, hoje eu vou fazer um pão, hoje eu vou fazer um bolo, diz outra. Hoje eu vou fazer uma cobertura de chocolate para botar em cima do bolo. Eu quero fazer um pudim. Vamos fazer uns cookies. Vou fazer uma pipoca. Eu não gosto de pipoca, vou fazer uma pipoca para o outro que gosta. É assim que funciona. A gente inclui a família nesse tipo de coisa. E conta histórias, e suja, e limpa, e discute sobre a fé, sobre a vida. Aí alguém faz uma coisa errada, já corrige. Faz uma coisa certa, já elogia. E assim nós vamos também trabalhando as virtudes de maneira prática, além de fortalecer os laços familiares. Nós ensinamos com intenção. Ademais, o lar também é um espaço de hospitalidade cristã. A hospitalidade, meus caros, é uma virtude. Abraão acolheu anjos, e que muitos teólogos dizem que aqueles anjos eram um símbolo, pelo menos um símbolo, se não a própria Santíssima Trindade, que eram 3 anjos, mas que ele acolheu como se fossem hóspedes. Nós temos que acolher, o acolhimento do próximo é parte essencial da vida cristã. Está na regra de São Bento, que os mosteiros cristãos, nós tivemos há pouco tempo com a Déia e com o Tiba, lá na cidade deles, e no domingo nós viajamos, nossa família, a família da Déia e do Tiba, a família Camargos, né, vocês conhecem, até o mosteiro de Santa Rosa, no norte do estado, para assistirmos a missa no mosteiro. E como todo mosteiro beneditino tem uma hospedaria, tem um local para retiro, para receber as pessoas, porque é parte da regra de São Bento a hospitalidade. Ora, o nosso lar, se é um pequeno mosteiro, de certa forma, também tem que ser um lugar aberto à comunidade. Não porque a gente vai hospedar todo mundo, não é isso, mas para receber os amigos, para comer, convidar as pessoas, centralizar nossas festas aqui, convidar o pároco, convidar padres amigos, famílias católicas. Muitas famílias católicas amigas nossas nos visitam. Até mesmo para que os filhos dela sejam amigos dos nossos, assim nós vamos crescendo e contribuindo. Se os nossos filhos são vistos como ETs em alguns lugares, os filhos dos outros também são vistos assim. Então vamos reunir esses alienígenas todos para que eles vejam, olha, eu sou visto como anormal, mas tem outros que também são vistos assim, que bom. E eles vão se apoiando para juntos chegarem ao céu também. Então, o lar, ele pode e deve se tornar um espaço de acolhimento e de serviço ao próximo também pela virtude da hospitalidade. É próprio da comunidade cristã isso. Temos que praticar a hospitalidade em casa, né? Isso é próprio do cristianismo, né? E se faz de forma simples, né? Encontros regulares, almoços, jantares, onde amigos, vizinhos, membros da comunidade possam se reunir, fazer parte de algum movimento católico. Vamos reunir os casais desse movimento para fazer uma janta aqui em casa, um churrasco em casa. As crianças vão se reunir na volta da piscina, vamos receber uma família católica de outra cidade, de outro estado, que é amiga nossa, para passar uns dias aqui. No Ano Novo nós passamos com os Camargos aqui e com os Zaparoli também, né? Então estava a Déia e o Tiba Camargos, estava a Fernanda Zaparoli e o Guilherme Zaparoli e os seus filhos todos, e passaram o Ano Novo conosco. Eles vieram alguns dias antes, foram uns dias depois, se hospedaram na nossa casa da fazenda, fizemos festa na casa da fazenda, viemos para a casa da cidade também, fomos tomar banho de rio, fomos à missa juntos, tivemos missa na fazenda também, levamos o padre lá, fizemos vários churrascos, tomamos vinho, tomamos champanhe, cantamos músicas,
Foi muito divertido, é uma forma de hospitalidade. E claro que também praticamos hospitalidade quando nós ajudamos aqueles que estão em solidão, em perda, quando ajudamos as pessoas pobres e damos comida, damos dinheiro, ajudamos essas pessoas também, né? Deixar um bilhete de boas-vindas para alguém, receber um vizinho. Se tem a prática de ir na quadra ter aquelas capelinhas de Nossa Senhora que vão passando de casa em casa, leva para a família, junto bota um bilhete, estamos rezando por ti. Sejam hospitaleiros e bondosos com os demais. Essa hospitalidade, é uma forma de bondade. E se é de bondade, ela tem a ver com a verdade, tem a ver com a beleza. A beleza reflete a Deus. E a estética da ordem, a estética do lar, de um lar ordenado, ela também tem a ver com isso. Claro que nós não vamos ter uma casa de showroom, onde tudo está perfeitamente colocado, ela tem que ter vida, mas querer ter vida na casa e saber que ela não é um showroom, que ele tem crianças que têm vida, que a gente come, que a gente brinca e tudo, não significa que ali é um salvo-conduto para a desordem. Não é para ficar comendo na frente da televisão, não é para comer qualquer coisa, não é para viver na sujeira, no lixo, com as coisas espalhadas. Vamos ordenar nossa casa, vamos comer na hora certa, vamos comer na mesa com a família reunida. A estética e a ordem no lar, um quadro bonito. Não precisa ser rico para isso, não precisa ter dinheiro para isso. Com o pouco que nós temos que dar o nosso melhor dentro da nossa realidade. A estética e a ordem no lar, mesmo entre pessoas mais pobres, vai ter uma expressão da harmonia divina. Vamos parar com esse minimalismo, né? As casas hoje parecem banheiros, parecem casas dos Jetsons. Vamos dar vida às nossas casas, vamos dar cor à nossa casa, vamos dar algo da nossa alma às nossas casas, vamos fazer com que os objetos de decoração, os nossos utensílios, os nossos móveis, eles contem uma história, eles sejam bonitos, eles sejam perenes também. Há uma conexão entre a ordem material e a ordem espiritual. E precisamos criar um ambiente que eleve a alma, que promova a paz interior, onde o cuidado com o espaço físico acaba ajudando no crescimento espiritual. Um quadro bonito, especialmente um quadro de Nossa Senhora, ou que conte uma foto histórica importante, um lugar onde nós vamos rezar, né? Nós temos todos os cômodos da casa, nós temos alguma imagem, alguma Nossa Senhora, algum quadro de um Papa, algum santo, alguma cruz. Em todos os lugares da casa. Todos os lugares da casa. E claro, aqui no escritório onde eu estou gravando agora, nós temos um altar onde muitas e muitas missas já foram celebradas. Tem velas, tem Nossa Senhora, tem livro de oração, tem livro de canto gregoriano, tem os véus das mulheres aqui de casa, tem livro de oração, tem água benta, enfim. Na fazenda tem a mesma coisa, tem outro altar lá, inclusive com sacrário, embora o sacrário esteja desabitado, porque eu não pedi ainda para o bispo a autorização para a reserva do Santíssimo Sacramento. Mas mesmo onde não tem a capela, tem que ter um lugar onde a gente vai rezar, né? Onde estão os nossos terços, enfim. Nós temos que ter práticas para organizar o nosso lar, e isso é parte da rotina para refletir o nosso amor a Deus. Cultivar a beleza e a ordem do nosso lar é parte da Theology of Home, né? É uma forma de honrar a criação divina e o reflexo do caráter de Deus. Ao criar um ambiente na nossa casa que eleva a alma, que promove a paz interior, nós estamos apenas não cuidando somente do espaço físico, mas também alimentando o nosso crescimento espiritual. Nós vamos integrar esses princípios, porque nós não somos fragmentados, nós não podemos ficar fragmentados, nós somos esquizofrênicos, devemos desfragmentar, né? Integrar todos esses princípios da nossa vida cotidiana, porque nós somos o profissional, o pai, o marido, o católico, tudo ao mesmo tempo, né? E podemos transformar o nosso lar num verdadeiro reflexo da harmonia e da beleza do céu, para que seja bom, para que seja agradável, para que as crianças gostem de voltar para cá. Eles não querem voltar para a casa do amigo, muitas vezes têm antivalores, eles querem voltar para cá. O lar, então, se torna uma resistência ao secularismo. O lar, ele é um símbolo de um espaço que resiste às pressões da sociedade secular. O lar cristão é uma fortaleza de contracultura. A vida familiar preserva os valores cristãos, contrastando a vida centrada no lar com a busca pelo sucesso material e pelo hedonismo, pela sexualização, pela cultura que não está submissa a Cristo. O lar tem que ser um espaço onde os valores do Evangelho são vividos e promovidos de maneira tão boa, tão natural, tão feliz, tão alegre, que os nossos filhos queiram ser cristãos.
né? O mundo cada vez mais dominado pelo anticristianismo, pelo anticlericalismo, pelo secularismo, o lar cristão se destaca como um bastião de resistência às pressões e aos valores da sociedade contemporânea. As ideologias seculares de individualidade, de consumismo, de busca pelo sucesso pessoal, de alienação, de vazio espiritual, de militâncias quaisquer, de ideologias políticas, sexuais, o que forem, elas são a cultura dominante. O lar tem que ser a alternativa, isso tem que ser a contracultura, onde o evangelho é vivido com simplicidade, com amor e com entrega. A vivência autêntica da fé no lar faz que seja possível construir uma comunidade sólida que reflete o amor de Cristo e contribui para a transformação da sociedade, porque outros lares católicos vão ser assim e os anticatólicos vão ruir, porque eles não geram filhos, eles não ensinam, eles não estão preocupados com a posteridade, estão preocupados com a Amazônia, com as baleias, eles não estão preocupados em transmitir valores. Então eles são fracos, eles vão ruir. Quando eles ruírem, nós vamos estar lá para reerguer a sociedade. O lar é um reflexo do céu, é um lugar de sacrifício, é um lugar de hospitalidade, é um espaço de resistência ao secularismo. Devemos procurar agora, terminada esta reflexão, pensar como eu posso aplicar esses princípios de teologia do lar na minha própria vida e no meu ambiente familiar. É isso que eu gostaria de ouvir de vocês aqui nos comentários. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.